Olá, pessoal! Então, eu vou apresentar aqui o meu mapa conceitual. O título dele, é Problemáticas da Educação Física. E eu fiz uma revisão dos principais tópicos da primeira semana. Aqui, abandono do trabalho docente, que foi o nosso tema da primeira semana. E assim sucessivamente nas semanas seguintes: abandono do trabalho docente, relação entre teoria e prática, indisciplina e afastamento, aspectos legais de educação física e a questão de gênero. Dentro do abandono do trabalho docente, a gente estudou muito sobre o processo de transformação da área, Aqui o primeiro tópico, processo de transformação da área, que falava sobre o movimento renovador e como isso atingiu a educação física, como mudou o pensamento dos professores em sala de aula e deu toda aquela reviravolta. Eu relacionei esse processo de transformação da área com a indisciplina e o afastamento, porque a área veio se modificando, Então, na época do militarismo, não existia indisciplina, Não, esse termo não era cogitado. E depois, conforme a educação física foi se transformando, a indisciplina foi vindo junto com ela, com essa transformação. Além disso, eu também relacionei com as razões do afastamento e da disciplina, porque eu considero ela a transformação que ocorreu, colaborou com a indisciplina dos alunos. Outro tema trabalhado dentro daquela semana foi as condições objetivas de trabalho. Em relação a isso, a gente teve comentários em relação ao material, a estrutura, plano de carreira, salário e respeito ao professor, Outro tópico foi a cultura escolar, que a gente tratou sobre a forma que a educação física era vista dentro da escola, sobre a desvalorização, sobre ser vista como professor da hora atividade, não ser incluído nos momentos de planejamento e etc. E por fim, nessa semana a gente estudou as disposições sociais do professor de educação física em relação ao contexto de trabalho, a transformação, a mudança, a vontade. Eu ainda citei como exemplo uma professora que tem pós-doutorado e continua trabalhando na escola, Então são motivos que nos fazem acreditar na profissão e querer, estudar, querer mudar e se atualizar. Na semana seguinte, a gente estudou sobre a relação entre teoria e prática. E daí foi comentado sobre como eram as nossas aulas no ensino fundamental, se tinha teoria, se era mais prática. Eu associei aqui ao ensino fundamental as modalidades esportivas, que eu tive bastante modalidades esportivas e muitos colegas também. E na universidade também tive algumas modalidades esportivas, não tanto, Já era mais uma desconstrução desse pensamento, mas não deixa de estar interligado porque estava se desconstruindo. Então, quando eu estudei aqui, no fundamental, era muito forte isso. Já quando eu fui para a faculdade, já foi as modalidades esportivas no sentido de desconstrução dos 4 balls, E não mais como aplicabilidade. Aí depois nós estudamos sobre a indisciplina e o afastamento dos estudantes, razões, de por que isso acontece, como enfrentar. Dentro das razões foi apontado muito a questão do desrespeito, da falta de educação mesmo que já vem de casa, Daí o professor tem que, além de ensinar, ainda tem que educar. Em relação aos enfrentamentos, foi apontado, não apareceu aqui, mas está escrito metodologias ativas, que o professor Iderson, colocou lá no fórum, retratando, falando um pouco sobre.
E o texto do Sport Education também, que se chamou muita atenção, que era uma nova forma, né, de praticar esportes, com protagonismo dos alunos, trazendo a responsabilidade para eles. Então, isso aqui foi duas formas de enfrentamento da indisciplina. Foi muito bacana as propostas. Depois a gente estudou sobre os aspectos legais da educação física e falamos muito sobre as dispensas das aulas, né? Sobre a lei amparar alguns tipos de dispensa. Eu relacionei aqui a dispensa com o abandono do trabalho docente, porque eu considero que é muito triste para o professor, né, ter o seu aluno ser liberado da sua aula. Então, é um dos fatores que desmotiva, né, o trabalho, ver que não é importante, você não precisa participar da minha aula, significa que não tem relevância, né? Então, é muito, muito triste isso. Também relacionei aqui com a dispensa, né, com a teoria, relação teoria e prática, porque implica muito, né, se o aluno é dispensado, ele está dispensado da teoria também, está dispensado só da prática, vai fazer um trabalho para compensar, ou não vai, tá dispensado de tudo, né? Então é uma coisa que influencia nisso. E daí, por fim, né, nós estudamos a questão de gênero na educação física escolar e também, principalmente ali nas modalidades esportivas, né, os criadores aí trouxeram vídeos muito bons que retrataram muito bem, né, a questão do gênero nos esportes e mostrou uma forma da gente tratar isso na escola. Eu levei para os meus alunos de infantil 5 e eles conseguiram perceber, né, a injustiça ali que estava acontecendo e não entenderam a injustiça, mas não entenderam o porquê dos homens terem sido, né, mais bem pagos em relação às mulheres. Então, isso mostra que o preconceito, né, a discriminação, ela vem depois da infância, porque enquanto eles são crianças eu não percebi nenhum tipo de comentário preconceituoso. Então, de forma geral, eu busquei retratar, né, o que foi trabalhado em cada semana, ali, os principais tópicos, e associar com as problemáticas, né, aí como eles se interligam dentro das problemáticas da educação física. Bom, não me apresentei, né, mas eu sou a professora Ana, no mestrado do ProF da UEM, e esse é o meu mapa conceitual da avaliação final.